Se você é um usuário da ferramenta Revit, com certeza você já deve saber que a Autodesk lançou a versão 2023. Agora, será que você já sabe quais são as 5 principais novidades que essa versão trouxe? Se você não sabe, então vem comigo pro vídeo. Olá, seja bem-vinda ou bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Lucas e hoje eu vou te mostrar quais são as 5 principais novidades que a versão 2023 do Revit trouxe para nós engenheiros e arquitetos que tanto gostamos de trabalhar com BIM e utilizamos essa ferramenta. Eu fiz esse compilado de novidades baseado em algumas pesquisas e um pouco também da minha experiência. Eu ainda não estou trabalhando muito na versão 2023, porque os escritórios onde eu atuo estão ainda mais dentro da versão 2022, ainda não houve essa migração, é provável, normalmente acontece mais pro final do ano, né, quando já está prestes a lançar a versão seguinte, aí todo mundo começa a ir para uma versão atrás, né? Mas para já deixar vocês, principalmente os seguidores aqui da NeuroBIM, cientes do que tem de novo por aí e até um pouco assim, digamos, animados, né, para utilizar essa ferramenta, eu fiz uma pesquisa e um pouco do meu feeling e juntei 5 principais funcionalidades que eu acho que foram bastante positivas e que estão agora funcionando na versão 2023, certo? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer continuar vendo mais coisas relacionadas no canal, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Comenta também as suas impressões, o que você está achando até o momento. Seu feedback é extremamente importante e fortalece muito o nosso canal, certinho? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Cá estamos então, Autodesk Revit 2023. Estou aqui com o projeto da casa, projeto esse que, para quem já é inscrito no canal, já sabe de onde é que veio esse projeto. Mas se você é novo, se você ainda não conhece o canal da NeuroBIM, saiba que eu tenho um mini curso de Revit que eu ensino do zero até a plotagem, e nesse mini curso a gente projeta essa casa inteira, do zero absoluto. A gente faz absolutamente tudo que você está vendo aqui, com folhas de impressão, tabelas de quantitativos. Se você quiser conhecer mais do Revit, ou se você ainda não conhece o Revit e quiser aprender um pouquinho, eu vou deixar aqui em cima o link da playlist, é só clicar, tá bom? Dá uma olhadinha lá, eu tenho certeza que você vai gostar. Mas enfim, estamos aqui então com o projeto da nossa casa, que eu atualizei da versão 2021 para 2023. E a princípio, quando a gente olha, né, a nossa interface da área de trabalho, a gente não vê assim visualmente muita coisa nova. Mas se a gente começar a olhar os detalhes, a gente vai perceber que já tem algumas diferenças já aqui nessa tela. A primeira delas, que eu quero deixar marcado, é que agora é possível você medir referências na vista 3D. Até a versão 2022, quando você entrava na vista 3D e você tentava usar esse comando de medir entre as duas referências, não era possível. Porque se você tentasse clicar aqui, você ia ver que não ia aparecer, o comando ele não fica habilitado. Se você tiver dúvidas, entra aí na sua versão de casa, que não seja 2023, e faz o teste. Mas agora, a pedido da comunidade, esse comando ele funciona na versão 2023 e pelos testes que eu fiz, ele é bem legal para medir entre vértices. Você pode selecionar qualquer ponto numa face, ó. Perceba que eu posso pegar aqui um ponto na parede e outro ponto aqui na mesma parede e ele vai me dar aqui a distância, tá vendo? 3,27. Acho que tá azul sobre azul, talvez fique um pouco difícil de ver. Mas deixa eu pegar aqui, ó, tá vendo? Na grama, aí a gente consegue medir, ó, 3,51. Mas, assim, claro que em superfícies soltas, a distância ela fica meio genérica, né? Então, eu percebi que esse comando ele é mais interessante quando a gente pega entre vértices. Por exemplo, se eu quiser ver a largura dessa janela, eu posso pegar aqui esse vértice e esse vértice. E aí ele vai mostrar aqui, ó, 1,40. Tá vendo? Eu tenho a opção também de habilitar aqui cadeia, se eu quiser sair fazendo uma medição atrás da outra, né? Se eu não habilitar a cadeia, quando eu tentar criar a segunda medida, ele vai apagar a anterior e, enfim, sucessivamente, né? Então, é bem legal essa opção, né? Até a versão 2022, se você quisesse ver uma distância na vista 3D, você tinha que usar o comando de cota alinhada. Só que para você usar o comando de cota alinhada no 3D, você tem que saber trabalhar bem com os planos de referência, os planos de trabalho, que fica aqui em arquitetura. Você tem que ir definindo os planos de trabalho para conseguir pegar as distâncias do jeito certo. E dá um pouquinho de trabalho, né? Aqui agora ficou bem mais fácil para você medir essas referências sem muita dor de cabeça, não é mesmo? Então essa é a primeira das 5 vantagens que eu vou mostrar nesse vídeo. A segunda é logo aqui no navegador de projeto. Eu acho que você já tenha percebido, né? A gente tem agora um quadradinho ao lado da nossa vista.
Então eu tenho aqui a minha planta de piso do nível 1, nível 2 e terreno. E a gente percebe que o nível 1 está com essa caixa ticada, o nível 2 e terreno está em branco. O que é que isso significa? Isso significa que o nível 1 está dentro de uma folha de impressão. Quem acompanha o curso sabe que aqui na folha A100 eu realmente coloquei... Opa! Ah não, peraí, foi mal. Agora sim. Aqui na folha A100 eu realmente peguei a planta de piso do nível 1 e joguei aqui dentro. E aí, por consequência, ela fica assim, ó, azulzinha, indicando que essa vista foi posicionada dentro de uma folha de impressão. É uma informação bem legal também, porque dá a gente uma segurança, um controle maior, né, sobre o que foi que a gente já posicionou dentro das nossas folhas e o que foi que a gente não posicionou. Antes, se eu quisesse saber, por exemplo, até a versão 2022, se eu quisesse saber se eu já coloquei essa vista dentro de uma folha, eu ia ter que sair abrindo as folhas para ver se tá lá a vista, né? Então agora eu tenho uma informação clara aqui para saber que pronto, eu já contemplei essa vista dentro das minhas impressões, então pelo menos eu posso ficar um pouco mais tranquilo, né? Pode ter o equívoco de saber se você botou na folha certa, mas aí são outros 500, né? Então essa funcionalidade é uma funcionalidade nova. E tem também a opção de aparecer meio quadrado. Eu li isso nas orientações da Autodesk, que é o caso quando você, por exemplo, pega uma tabela e aí você coloca metade de uma tabela numa folha e metade em outra folha. Aí se você fizer isso, se você dividir a tabela em duas folhas, pelo que eu entendi, esse quadradinho ele vai aparecer só meio preenchido, só metade dele preenchido, entendeu? Eu não consegui exemplificar aqui, também não testei, mas segundo a Autodesk, existe essa terceira representação. Além do preenchido, do vazio, tem o semi-preenchido também, certo? Então essa é a segunda novidade que eu tenho para mostrar para vocês. A terceira novidade é em relação também às folhas de impressões, mais especificamente as viewports. Perceba que aqui, ó, eu tenho nessa folha A100, eu tenho a minha planta de piso do nível 1, né, que é a planta baixa do térreo. Ao clicar nessa vista, eu tenho agora a opção de trocar as vistas dentro dessa viewport. Então, aqui eu tenho a minha viewport que está puxando o nível 1, a planta de piso do nível 1. Eu posso vir aqui em cima, onde tem modificar, ó, e tirar. Ao invés de mostrar o nível 1, eu posso mostrar agora o nível 2. E aí ele pega a planta de piso do nível 2 e substitui. Ou seja, agora eu tenho essa forma facilitada de mudar as vistas. Até a versão 2022, se eu quisesse fazer essa modificação que eu acabei de fazer aqui, eu teria que pegar essa vista, deletar, depois pegar o nível 2, puxar aqui para dentro e posicionar no lugar da planta de piso antiga, certo? Então era bem mais trabalhoso assim quando a gente pensa em, por exemplo, uma atualização de várias folhas. Eu teria que fazer isso várias vezes, vários comandos repetitivos, né? E agora não, eu posso aproveitar o posicionamento da viewport e só trocar a planta de piso, a planta de forro. Perceba que eu posso escolher qualquer vista que eu queira, né? Dentre aquelas que estão disponíveis aqui no meu navegador de projeto. E claro, é importante salientar, né, que eu não posso pegar uma planta de piso ou uma vista que já esteja em outra folha. Se, por exemplo, o meu nível 2 estivesse aqui em outra folha, eu não teria como puxar ele para essa mesma folha aqui, porque o Revit não permite que a mesma vista apareça em duas folhas diferentes. Para fazer isso, eu teria que duplicar a vista, né? E aí eu poderia pegar uma cópia e botar numa folha, outra cópia e botar em outra folha. Mas a mesma vista em duas folhas não é possível. Então, a gente tem que ter atenção a isso. Então, essa é a terceira funcionalidade. A gente pode fazer essa modificação tanto aqui em cima, quando a gente clica na viewport, ó, a gente tem a opção de mudar aqui, mas a gente tem também a opção de modificar aqui, ó, nas propriedades, onde tem aqui, ó, a vista, tá vendo? Dados de identidade, vista, você pode ver aqui e mudar também. São dois caminhos para obter a mesma opção de configuração, perfeito? Então, com isso, nós temos já 3 novidades que são exclusivas e que eu achei particularmente bem interessantes da versão 2023. O que você está achando até o momento? Tá gostando? Então não se esquece, ó, deixa esse like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tenho certeza que você não vai se arrepender e vai fortalecer muito o canal, certo? Dá essa força que com certeza você vai receber em dobro de volta. Quarta novidade da versão 2023. Agora, essa quarta novidade ela é na vista 3D. Na vista 3D, quando a gente seleciona um elemento, é normal aparecer aqui algumas cotas temporárias e se tiverem restrições, ou seja, se tiverem, por exemplo, o topo da parede está preso a um nível, o fundo está preso a um elemento, quando tem essas restrições, aqueles cadeadinhos, né,
de vínculo, ele costuma aparecer. Isso sempre existiu no Revit, na vista 3D, quando a gente seleciona um elemento. E agora o que acontece é que eu posso selecionar mais de um elemento. Perceba que fiz uma seleção grande. E eu posso habilitar aqui, ó, do lado desse símbolo de PDF, eu posso habilitar a visualização das cotas temporárias e ou dos cadeados de restrição, certo? Então, antes isso não era possível. Se você tentar na versão 2022 ou qualquer versão anterior, se você selecionar os elementos, você nem vai ter essa opção aqui. Então você não tem como enxergar, ó, essas cotas temporárias que a gente está vendo aqui. Quando você seleciona mais de um elemento, você só consegue quando você seleciona um elemento. Mas agora a versão 2023 permite que a gente enxergue todas essas opções, mesmo selecionando vários elementos. E aí nesse caso, se eu chego aqui, por exemplo, eu não testei ainda muito os efeitos, mas se eu chegar aqui, por exemplo, e mudar para botar um 4, né? Vamos ver o que acontece. Aí ele tenta mover, eu acho que ele vai tentar mover todos os elementos selecionados nessa distância. Ou então ele está movendo só o pilar e o piso. Não, acho que ele está movendo só o piso. Enfim, é isso. Exige ainda um certo estudo para a gente realmente ver como é que na prática funcionaria essa opção. Mas eu achei interessante essa atualização, principalmente por causa dos cadeados. Claro que nesse projeto que eu fiz aqui não tem muitas restrições. Ao meu ver, na verdade, eu acho que quase não tem nenhuma. Deixa eu ver aqui. Não tem, eu acho que nenhuma restrição assim de vínculos entre faces, né? Mas quando a gente tem um projeto mais complexo, é comum a gente utilizar esses vínculos, essas restrições, e é bem difícil a gente lembrar que fez restrições, porque a gente precisa selecionar o elemento para poder ver a restrição. Ela não fica visível o tempo todo. E aí você tem que selecionar um elemento de cada vez para você ver quais são os que tem ou não tem restrição, é muito chato. Agora você poder selecionar todos, habilitar essa opção e ver se tem ou não a opção de restrição, na minha opinião, uma grande vantagem, um grande benefício da versão 2023, certo? Então, ao meu ver, esse comando ele é interessante mais por causa disso do que por causa das cotas temporárias em si, certo? Então, essa é a quarta novidade da versão 2023 e a quinta novidade, que também eu gostei muito, na minha opinião, é a melhor de todas as novidades que eu vi até agora, é a opção de filtrar uma tabela por folha de impressão. Legal? Vamos ver como é que isso funciona na prática. Eu vou abrir aqui a minha folha A101, que é a folha que eu já tinha criado, né, as minhas tabelas. Coloquei aqui a tabela de levantamento de material e tabela de portas, que foram as tabelas que eu criei no curso, tá aqui no YouTube. E só que eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir aqui, ó, a planta de piso do nível 2, que seria a planta de piso da cobertura, vamos dizer assim. Eu não cheguei a arrumar, organizar essa planta, então ela ainda está assim um pouquinho bagunçada, não tem anotações, mas ela vai ser interessante justamente para estudar o resultado do filtro da tabela por folha, ok? Perceba que aqui a minha tabela, né, ambas as tabelas estão mostrando as informações do projeto como um todo, né, todo o levantamento de materiais de parede e de portas do projeto todo. E agora eu vou modificar essas informações para que apareça somente aquilo que está contido nessa vista. Para isso, eu vou clicar duas vezes aqui em levantamento de material da parede, onde tem a opção de filtro aqui em propriedades, eu vou editar e vou marcar a opção de filtrar por folha. Vou dar OK e vou abrir aqui a minha folha A101. A princípio, ele não modifica e isso, inclusive, eu fiz de propósito para já deixar um lembrete que pode ser muito importante para você não cometer equívocos, porque isso me confundiu também. Ele não modificou nada porque essa planta de piso ela está com a configuração de subjacência. A configuração de subjacência ela habilita a visualização, nesse caso, do pavimento inferior dentro dessa vista. Então, tá vendo essas linhas aqui mais fracas que a gente está enxergando, né, que são justamente o contorno da parte de baixo da minha casa, do térreo da minha casa? Isso aqui está visível graças à subjacência. E aí, por consequência, é como se esses elementos estivessem também existindo, né, dentro dessa vista. E aí a tabela acaba não conseguindo filtrar porque está tudo visível. Mas se eu eliminar aqui a minha subjacência, ó, perceba que a minha tabela ela sofre uma modificação.
Agora ele está me mostrando somente as informações de levantamento de material de parede que estão dentro da planta de piso do nível 2. Ou seja, ele está ignorando a parte que tem no nível 1. Alguns elementos na realidade. Isso aqui eu ainda não tive tempo para testar 100%, mas eu acredito que se o elemento, no caso, se a parede ela aparece nessa vista, ele pega todo o volume, todo o material daquela parede. Ele não pega só a parte que está dentro do nível 2. Isso eu posso estar enganado, é uma opinião minha, eu não tive tempo de testar ainda, mas é o que eu acho. Então, em outras palavras, se você tem uma parede que vai do nível 1 até o nível 3, por exemplo, ou seja, ela existe em 2 níveis, né? Um pé direito duplo, por exemplo. Se você habilitar a opção, eu acho que pelo simples fato dela existir no nível 2 visível, ele vai pegar todo o quantitativo dela do nível 1 até o 3, certo? E não vai pegar só do nível 2 para o nível 3. Eu acredito que é dessa forma. Então aqui o que ele está ignorando são as paredes pequenas, por exemplo, as muretas que tem no nível 1, que não aparecem no nível 2, e, enfim, talvez outras platibanda, coisa pequenininha que tem no pavimento térreo, certo? É a minha opinião. Mas a gente percebeu que houve uma mudança na tabela. Inclusive, se eu fizer aqui na tabela de porta também, ó, se eu vier aqui em filtro e marcar a opção para filtrar por folha e voltar lá, a gente vê que ele elimina, ele zera completamente, né? Porque aqui não tem nenhuma porta. O que significa que o filtro ele funciona. Mas antes de você sair explorando esse potencial e criando projeto para cliente, entregando tabelas, verifique, tenha certeza do que você está mostrando, porque antes de não ter informação nenhuma, muito pior do que não ter uma informação é ter uma informação errada, certo? Então, bastante cuidado com essa função. Eu achei muito interessante, mas requer ainda alguns testes para a gente verificar exatamente o que é que a gente está entregando para o nosso cliente, certo? E eu acredito que, enfim, é um potencial muito bom que foi trazido agora para a versão 2023 do Revit, certo? Com isso, eu tenho já a minha lista de 5 novidades. Existem algumas outras coisinhas também que eu achei bem interessantes, que foi a mudança da logo do Revit. Agora nós estamos com essa nova logo, ó. Não sei, assim, em termos estéticos, eu não tenho uma opinião muito formada ainda. Eu gostava do R antigo, não sei muito bem o que pensar sobre isso, mas acho interessante quando tem uma mudança, porque passa pra gente aquela sensação de que há uma progressão, há uma evolução. Eu confesso que é meio chato, você tá desde a versão 2020, a mesma logo, a mesma cara. Inclusive, até essa imagenzinha de entrada, quando a gente clica no Revit para entrar e aparece essa sei lá o que, essa construção na entrada, isso mudou também. Agora tem esse visual, que eu achei bem mais moderno. Esse aqui eu já gostei, esteticamente falando, eu achei bem mais legal esse fundo preto, com a logo em cima, um design assim, parece que passa uma sensação de modernidade, né? E eu gosto quando tem essas mudanças, porque dá a gente aquela sensação de que está havendo uma progressão, entendeu? Quando a gente usa a mesma coisa, o mesmo programa vai mudando as versões, mas continua a mesma logo, a entrada é a mesma, a interface é a mesma, dá a sensação de que a gente está só trocando a versão e não muda na prática absolutamente nada, né? Isso aqui pelo menos cria uma ilusão na nossa imaginação, certo? Então eu queria enfatizar esse ponto. E também uma outra coisa que eu achei interessante, né, que foi uma novidade aqui dessa área de trabalho, é que eles trouxeram a opção de exportar em PDF, que já existia na versão 2022, só que na versão 2022 você tinha que vir aqui em exportar e clicar em PDF. Agora, na versão 2023, esse botão ele existe aqui do lado da impressão, e aí você pode exportar as folhas ou vistas em PDF, certo? As configurações de exportação continuam sendo exatamente as mesmas, não mudou nada, exceto por um pequeno detalhe, que é a possibilidade que você tem agora de configurar a ordem de impressão. Você tem que selecionar aqui, ó, vistas e folhas, e aí você pode clicar aqui nesse lápis, e aí você tem a opção de exportar aqui esses elementos. Então vamos dizer que eu queira exportar todos aqui, ó. Eu vou marcar todos, eu quero exportar todas essas vistas em PDF. E aí você pode editar a ordem de impressão, clicando aqui nesse botãozinho. Ou seja, se você quiser exportar primeiro as folhas, né, você pode mover elas aqui para cima.
Então eu quero gerar primeiro esses 2 PDFs e depois eu vou gerar todos os meus outros PDFs das plantas, das elevações, da vista 3D. Essa opção de configurar a ordem de exportação em PDF é novidade de 2023. Mas exportar em PDF e todas as outras configurações relacionadas a essa exportação já são da versão 2022, certo? Então, a novidade é só isso. Mas, para quem já acompanha o canal, sabe que, independente dessa configuração e dessas opções aqui, eu não acho essa a melhor forma de gerar um PDF a partir do Revit. Se você quiser saber qual é a minha opinião sobre a melhor forma de imprimir, a melhor forma de plotar em PDF dentro do Revit, eu vou deixar o vídeo aqui em cima, que já está no canal, e aí lá você confere qual é, na minha visão, a melhor forma de você trabalhar com PDFs dentro do Revit, certinho? Não é essa opção nativa, ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha aproveitado esse conteúdo. Se sim, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, fortalece a gente. Comenta o que é que você achou, o que é que você achou dessas novidades, dessas mudanças, o que é que você gostaria de ver como novidade nas próximas versões, na versão 2024 do Revit, o que é que você gostaria de ver aqui dentro, certo? Comenta aqui embaixo, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia. E no mais, muito obrigado pela sua atenção, te vejo no próximo vídeo.